é um exercício aí do vestibular do ITA de 2002, e que ele diz o seguinte: considere as soluções aquosas obtidas pela dissolução das seguintes quantidades de solutos em 1 litro de água. Primeiro, 1 mol de acetato de sódio e 1 mol de ácido acético. Segundo, 2 mol de amônia e 1 mol de ácido clorídrico. Terceiro, 2 mol de ácido acético e 1 mol de hidróxido de sódio. Quarto, 1 mol de hidróxido de sódio e 1 mol de ácido clorídrico. Quinta, 1 mol de hidróxido de amônio e 1 mol de ácido acético. Das soluções obtidas, apresentam efeito tamponante, item A, apenas 1 e 5, item B, apenas 1, 2 e 3, item C, apenas 1, 2, 3 e 5, item D, apenas 3, 4 e 5, ou item E, apenas 4 e 5. E aí, pessoal? Então, o que é uma solução tamponante? Primeiro, solução tampão é aquela que resiste a variações de pH, né? Então, quando você adiciona um ácido, adiciona uma base, a variação do pH ela é muito pequena. Quando que ela ocorre? Tem duas formas, basicamente. Primeiro, quando você tem um ácido e a base conjugada, no caso, o ácido e a base conjugada de ácidos fracos ou bases fracas, ou quando você tem um ácido e uma base fraca. Então, basicamente, a condição para você ter um tampão, uma solução tampão, é a seguinte. Você, na verdade, tem duas formas, mas vou resumir em uma aqui só. Você tem que ter um ácido fraco e uma base conjugada desse ácido fraco, ok? No caso, uma base fraca, beleza? Pode ser que esse ácido seja, o ácido e a base sejam conjugados. O que é um ácido base conjugado? Que diferem por um H+, beleza? Então, ou não. Se você tiver um ácido fraco e uma base fraca, isso produz uma solução tampão, ok? Então, vamos lá. Vamos ver os casos aí. Primeiro, você tem 1 mol de acetato de sódio, solução em 1 litro d'água. Então, você tem 1 mol do acetato de sódio, que é esse cara aqui, CH3COO-, Na+, e 1 mol do ácido acético, CH3COOH. Certo? Tem uma solução tampão aqui nesse caso? Sim, vai ter uma solução tampão. Por quê? A gente vai ter um ácido fraco, que é o ácido acético, e vai ter a base conjugada dele, que é o ânion acetato, ok? Então, quando você tem um ácido fraco e uma base conjugada, vou colocar aqui 1 mol do ácido fraco, que é esse cara aqui, e você tem a base conjugada dele, 1 mol da base conjugada, aqui, a gente tem uma solução tampão, ok? Então, nesse caso, a gente tem um tampão. Tá correto aí, a primeira é uma solução tamponante, ok? Muito bem. Segundo caso, ele diz o quê? Ele mistura 2 mols de amônia com 1 mol de ácido clorídrico. Ora, a amônia, que é NH3, isso aqui reage com o ácido clorídrico para produzir o quê? Em meio aquoso. Hein? Amônia com ácido clorídrico produz o cloreto de amônio, NH4Cl, ok? Ora, a gente tem no início aqui, ele fala que são 2 mols de amônia reagindo com 1 mol de ácido clorídrico, ok? Então, o que vai acontecer aqui na reação? Esse mol de ácido clorídrico vai ser consumido 1 mol, então aqui vai sobrar 1 mol de amônia e vai produzir 1 mol do cloreto de amônio, ok? Então, no final da reação aqui, a gente vai ter 1 mol de amônia e 1 mol do cloreto de amônio. Tem um tampão aqui? Tem um tampão, por quê? Você tem amônia, que é um composto de caráter básico, e você tem o cátion amônio, que é o ácido conjugado, ok? Então, você tem aqui 1 mol
no final 1 mol de amônia, NH3, que é uma base, e você tem o ácido conjugado dela também. 1 mol do NH4+, que é o cátion amônio, que é o ácido conjugado. Ok? Então, nesse caso, a gente também tem um tampão. Ok? Então, tem um tampão verdadeiro aí. A segunda solução tem capacidade tamponante. Ok? Terceira. Ele fala de 2 mol de ácido acético e 1 mol de hidróxido de sódio. Então, ácido acético, CH3COOH. Isso aqui reage, é um ácido com uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Ok? Isso aqui vai produzir o quê? A reação acetato de sódio e água. Ok? Reação ácido-base. Beleza? Então, no início, ele fala que tem aqui 2 mols do ácido acético e tem 1 mol do hidróxido de sódio reagindo, certo? Então, consome 1 mol daqui, então aqui zera, consome 1 mol daqui, então tem 1 mol desse cara, e aqui vai produzir 1 mol do acetato de sódio. Então, vai formar um tampão aqui? Também vai, porque você vai ter o ácido acético, que é um ácido fraco, e o acetato, que é a base conjugada dele, ok? Então, você tem 1 mol do ácido acético, que é um ácido fraco, ok? E tem 1 mol da base conjugada dele, que é o acetato, ok? A base conjugada. Então, a gente tem aqui um tampão, ok? A mistura desses dois aqui forma um tampão. Então, tá verdadeiro aí a terceira afirmativa, ok? Tem capacidade tamponante. A quarta diz o quê? 1 mol de hidróxido de sódio com 1 mol de ácido clorídrico. Ora, reação em quantidade estequiométrica aí de um ácido forte com uma base forte, né? Então, isso aqui, reação de ácido mais base forte, isso aqui vai produzir o quê? Sal e água, né? NaCl mais água. Ora, ele fala que é 1 mol de cada, né? 1 mol do ácido clorídrico e 1 mol do hidróxido de sódio. Consumido, que então sobra nada, produz 1 mol aqui do cloreto de sódio e 1 mol de água. Ok? Então, nesse caso, o sal produzido aí ele é neutro, né? Vem de um ácido forte com uma base forte. Então, não vai ter capacidade tamponante aí, ok? Então, falso. E a quinta, ele diz o quê? 1 mol de hidróxido de amônio e 1 mol de ácido acético. Ora, hidróxido de amônio, NH4OH, reagindo com ácido acético, CH3COOH. Isso aqui produz o quê? Ácido e base, produz sal e água. Quem que é o sal? É o acetato de amônio. O menos NH4+. Mais água. Beleza? Então, se a gente tem 1 mol desse cara aqui consumido com 1 mol desse aqui, o que vai acontecer? Consome os dois aqui, então sobra nada, produz 1 mol aqui do acetato de amônio e 1 mol de água. Ora, esse cara aqui vai ter capacidade tamponante? Vai sim. Por quê? Cátion amônio, isso aqui é um ácido conjugado de uma base fraca, que é a amônia. Acetato é a base conjugada de um ácido fraco, que é o ácido acético. Então, você tem um ácido fraco e uma base fraca. Então, esse cara vai produzir um tampão sim, ok? Então, como você tem 1 mol do NH4+, que é um ácido fraco, com o acetato, 1 mol
do CH3CO, que é uma base fraca, você vai ter um tampão sim, aqui, ok? Então tá verdadeiro. Quais que tem capacidade tamponante aí? Apenas 1, 2, 3 e 5, que dá o item C, ok? Então, tampão não precisa necessariamente ser o ácido fraco com a base conjugada dele. Basta que você tenha um ácido fraco e uma base fraca, em quantidades aí iguais. Daí você produz um tampão, tá bom?